graduado em Administração Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas e em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado. Ele já liderou mais de 700 projetos na América Latina, além de ter experiência em diversos setores como tecnologia, saúde, mídia e construção civil. Estratégia, gestão e inteligência competitiva são os assuntos do programa de hoje. Para a prosa, nós recebemos Antônio Napoli, que tem mais de 20 anos de experiência nessas áreas. Bem-vindo à TV Caatinga. Obrigado, bom dia. Uma das tuas áreas de atuação é a inteligência competitiva. Sim. Né? O que significa isso e qual a importância disso para as empresas? No mundo das empresas, existe sempre uma competição entre elas pelos mercados, pelos clientes. Em alguns setores que há uma concentração grande de empresas, onde se formam oligopólios, as empresas começaram a adotar técnicas de análise de mercado que vieram do serviço militar. E na Segunda Guerra Mundial ficou muito famoso os serviços de inteligência e de espionagem. E trazidos para o mundo corporativo, se criou uma ideia de usar essas ferramentas para poder analisar movimentos de competidores. E deu-se o nome de inteligência competitiva. Diferente do mundo das guerras ou do mundo da espionagem, no mundo corporativo, para se fazer inteligência competitiva, tem um padrão ético. Então existem sociedades no mundo que montaram associações de profissionais da área de inteligência competitiva e adotaram um padrão ético onde a espionagem não é aceita. Então se desenvolveram um conjunto de técnicas para analisar o ambiente competitivo, usando técnicas de análise, de inferência, para poder definir ou descobrir movimentos de empresa. E com isso você definir os seus movimentos da sua empresa. Então a inteligência competitiva, de fato, no mundo corporativo, é um assunto que surge só depois da década de 60 e que tem um caráter muito mais de analisar ambientes e movimentos de competidores do que o que seria a espionagem industrial, por exemplo, que é uma coisa ilegal, né, que não deve ser feito. O processo, né, de inteligência competitiva é dividido em 4 etapas. O senhor pode falar para a gente quais são eles? Primeira parte, toda vez que você vai analisar um ambiente ou um movimento de um competidor, imaginando que ele atua nos mesmos mercados que você tem que partir de definições muito básicas. Então você tem que ter hipóteses. Eu acho que o meu competidor faz tal movimento por tal necessidade. E a inteligência competitiva adota da academia um método científico. Então as etapas são etapas do método científico, ou seja, eu tenho hipóteses sobre o movimento de um competidor e eu vou coletar informações para tentar negar essas hipóteses, para provar que elas não são verdadeiras. Se eu não consigo negar essas hipóteses, elas então são verdadeiras, eu confirmo a hipótese. Para isso você tem que fazer a coleta e a análise de informação e as conclusões e as inferências para finalizar o processo dizendo assim, qual é o impacto que essa informação tem sobre a minha estratégia. A inteligência competitiva, ela inclui também a gestão do conhecimento e da informação, né? Como que acontece aí essa conexão, né? Se você imaginar, quando a gente vai analisar um movimento de mercado, hoje, no tempo que a gente vive, todo mundo vai na internet, faz uma busca da informação, encontra uma informação e conclui que aquilo é uma verdade. Mas imagine na década de 90, um pouco antes da existência da internet, onde eu vou encontrar informação sobre os meus competidores, sobre o que está acontecendo. Eu vou ter que fazer a busca, eu vou ter que ler jornal, eu vou ter que entrevistar, falar com pessoas. Então, na inteligência competitiva, você desenvolveu uma habilidade de coletar informações. E essa coleta de informações, ela não tem grande valor se você não concluir algo sobre elas. Então, você, ao analisar as informações, você gera um aprendizado. E esse aprendizado tem que ser passado para os gestores da empresa. Então, a chamada gestão do conhecimento, ela é nada mais nada menos de uma forma de pegar informações que são soltas, aleatórias, que foram coletadas, usar elas para dar suporte ao processo de decisão das empresas. Então, elas estão todas entrelaçadas, né? Não há inteligência competitiva sem coleta de informação e não há valor na informação se não transformar ela em conhecimento, ou seja, o que eu faço com ela, qual é o impacto dela na minha vida. O que vem acontecendo nos últimos anos é que a gente passou a acreditar que o que está na internet é a verdade. Mas a informação relevante, de fato, não está na internet. A informação relevante, ela está na cabeça dos executivos, na cabeça das pessoas que estão fazendo os negócios. E ela só vai publicar essa informação depois de que ela foi usada.
Então, quando o seu competidor decidiu, por exemplo, entrar no mercado do Nordeste, ele não publica isso, ele toma a decisão e age para entrar no mercado do Nordeste. Quando você faz inteligência competitiva, você pega pequenos sinais e evidências de que ele está entrando no Nordeste, mas ele nunca declarou isso. Então você vai ter que, a partir de pequenos sinais, concluir ou inferir que existe um movimento de um competidor entrando em determinado mercado. E isso só é possível falando com as pessoas, visitando o campo, observando a realidade. E a internet nunca vai te dar essa informação relevante. Ela pode até ajudar você a entender as coisas, mas a informação que ajuda a tomar a decisão mesmo, ela está na cabeça dos executivos. Só para deixar mais claro isso, existe um autor na área de administração que se chama Henry Mintzberg. Ele fala que 99% da informação relevante está na cabeça das pessoas, não está publicada. Então, a inteligência competitiva ajuda você a acessar as pessoas e, conversando com as pessoas, entender quais são as informações relevantes e como eles a usam. Né? Meio que ler nas entrelinhas, né? Tem que saber ler os vazios, tem que saber juntar quebra-cabeça. Né? Inteligência competitiva é um jogo de quebra-cabeça. Quando você monta um quebra-cabeça, você não precisa de 100% das peças para saber o que é. Você começa montando as peças mais fáceis no centro. Com 50% das peças, você já sabe que é um castelo medieval. Você não precisa pôr todas as peças da borda. Então, um bom analista de inteligência competitiva, ele escolhe só o mínimo de peças possível para saber qual é o conteúdo do quadro. E aí ele conclui e infere o resto. Ele não precisa montar o quadro inteiro, entendeu? A tendência é achar que a gestão estratégica ela é válida só para grandes empresas, né? Mas essa ferramenta ela faz diferença também nas pequenas empresas? Ela faz até mais diferença nas pequenas, porque as grandes empresas têm acesso a muita informação, a muitas ferramentas, tem muitos funcionários olhando para a realidade e ajudando a ler o ambiente, ler o mercado. Numa pequena empresa, em geral, o dono, que é sócio, que é funcionário, né, que faz o serviço completo, ele tem que, ao mesmo tempo que está mergulhado no dia a dia da empresa, ele tem que olhar para o mercado. Então, ele é sobrecarregado com muitas demandas. E só que um erro de decisão dele, uma escolha indevida, pode ter grande impacto no negócio dele. O que um pequeno empresário deveria ou poderia fazer? Ele tem que observar a realidade atentamente, ele tem que reservar uma parte do tempo dele para visitar competidores, mesmo que não sejam diretos, né? Por exemplo, se eu tenho uma cafeteria e eu quero saber como eu posso fazer minha cafeteria ir bem, eu não preciso visitar a cafeteria vizinha a mim. Eu posso ir para uma outra cidade e visitar outras cafeterias que estão fazendo um bom trabalho. Indo a campo, observando a realidade, eu consigo ter muito mais acesso à informação e muito mais inspiração para melhorar o meu trabalho e ver como competir. E isso é extremamente importante para o pequeno, mais até do que para o grande. O grande ele tem mais recurso, mais facilidade de reagir no caso de uma competição. O pequeno, às vezes, é vida ou morte. Então, um bom motivo de morte das pequenas empresas é um descolamento do que você faz em relação à realidade do mercado. Porque o pequeno empresário está tão envolvido nas questões internas que ele para de observar o que está acontecendo fora. Então, minha recomendação é que todo empresário de pequena ou média empresa reserve pelo menos 10 a 20% do seu tempo para gastar observando o mercado e aprendendo técnicas de inteligência e de análise do ambiente de negócio ou visitando empresas que fazem coisas semelhantes a ele para aprender com o mercado. A gestão estratégica de projetos também está inserida no ambiente acadêmico? Então, o ambiente acadêmico, diferente do que as pessoas imaginam, foi quem gerou toda essa metodologia para a gente poder trazer para o mundo dos negócios, né? O método científico, que é você ter hipóteses, testar essas hipóteses e concluir, é o método que é utilizado no mundo corporativo para chegar a conclusões. Só que na academia, o tempo ele corre diferente do tempo do mercado. Na academia, o pesquisador ele tem que ter espaço, silêncio e paz para poder fazer as análises dele, e ele não é pressionado pelo mercado, ele é pressionado por outros fatores. Já no mundo competitivo, ou no mundo das empresas, tempo é igual recurso, que é igual dinheiro, e isso pressiona muito. Então eu tenho que
aplicar o método científico para analisar o mercado, só que eu não tenho muito tempo para isso, nem muito recurso. Então eu tenho que simplificar a maneira de usar o método científico no mundo corporativo ou no mundo dos pequenos negócios para poder sobreviver. Eu não posso ficar 3, 4 anos fazendo uma pesquisa ou uma gestão de projetos, eu preciso ser mais eficaz. Então há uma simplificação do método científico para o mundo das empresas para adaptar a pressão de tempo que as empresas têm. A captação de recursos é um dos pilares, né, de uma empresa. Como a gestão estratégica pode ajudar nesse processo? Tudo nasce do mercado numa empresa. Se você não tem um cliente que está disposto a colocar o dinheiro dele no seu serviço, no seu produto, nada mais existe. Então, o ponto de partida da sua existência é a criação de um serviço ou de um produto que traz muito valor para o seu cliente. E ela é o ponto fundamental, é o ponto de partida do seu negócio. Então, olhar para fontes de receita, né, para fontes de valor, não necessariamente, às vezes, o valor que você gera receita ou gera recurso para a sua empresa, mas pode gerar outros tipos de valor. É o ponto de partida de qualquer planejamento. Então, se você quer montar um negócio, ou tem um negócio, e você não presta atenção o que de fato gera valor para um cliente, você não vai gerar receita. Então, na vida prática, eu já fiz mais de 700 projetos. Dos 700 projetos que eu já fiz, praticamente 90% responde a essa pergunta: como eu gero mais receita, como eu gero mais valor, qual é o valor que as pessoas veem no meu produto ou no meu serviço, e o que os meus concorrentes fazem melhor do que eu faço, que gera mais ou menos valor. Basicamente, todos os projetos competitivos que a gente faz, elas têm essas perguntas básicas, né? Então, é o ponto de partida de qualquer projeto. Não é o custo de produção, não é a forma de fazer o negócio, é o que gera valor. E as pessoas estão dispostas a pagar para ter acesso a esse valor. Esse é o básico de qualquer projeto de inteligência, né? E meu concorrente está fazendo alguma coisa melhor do que eu faço, que gera mais valor, porque se não gera valor, eu não preciso ter no meu cardápio. Basicamente é isso. Como o senhor avalia a competição de mercado no Nordeste? O Nordeste e o Norte do país têm características próprias, né? O país é muito grande, o Brasil tem 5.570 municípios. E o Brasil tem 500 anos de história e é um país continental. Quando a gente tenta reduzir qualquer coisa ao Brasil, a gente erra, porque as regiões são muito diferentes. Veja aqui na região, Petrolina e Juazeiro estão a apenas alguns quilômetros de distância, mas são cidades completamente distintas. O Nordeste ele tem características próprias. Ele é o mercado que mais cresce há mais de 20 anos, né? O consumo cresce, porque se vê numa situação muito de baixo crescimento no passado, e o Nordeste continua crescendo sem parar. O Norte, a região Norte do país também continua crescendo sem parar. E a capacidade do empreendedor local é maior do que a média do país. Então, os empreendedores do Norte e do Nordeste são considerados ótimos empreendedores. O que falta para a região poder fazer o uso desse potencial é formação dos gestores, né? É ajudar que esses empresários consigam ter acesso a ferramentas que ajudem eles a ser mais ágeis, porque de negócio eles já são bons. Na verdade, o que eles precisam é intensificar o uso de algumas técnicas ou ferramentas que podem acelerar esse processo. Empreender na região Nordeste sempre foi parte da história do Nordeste, né? Historicamente, o Nordeste sempre teve o pequeno produtor rural, o vaqueiro, o empreendedor, o comerciante. Então, acho que isso já está no sangue da região. O que precisa mesmo é sofisticar cada vez mais, profissionalizar, começar a ter acesso à tecnologia para poder reduzir custos de mão de obra, às vezes, e qualificar mais as pessoas para entregar mais valor. Então, é uma questão de ajuste, não é uma questão estrutural, né? O Nordeste e o Norte do país têm um potencial gigantesco e a cultura local, ela auxilia em vez de atrapalhar, ela mais ajuda do que atrapalha o desenvolvimento da região. Para encerrar, baseado aí nas transformações no mundo do trabalho que a gente tem vivido recentemente, como que se pode perceber a realidade, né, do mundo do trabalho hoje, do mercado competitivo e o que esperar daqui para frente? Todas as profissões estão passando por grandes transformações. É raro você ver uma profissão que ela suma, que ela deixe de existir.
é mais comum você ver as profissões todas se transformando. Há 20, a 30 anos atrás, fazer televisão exigiria um conjunto de equipamentos e ferramentas muito mais complexo do que a gente tem hoje. Hoje ficou relativamente mais simples e acessível. Todas as profissões vão passar por grandes transformações. Você não vai deixar de ter o contador, não vai deixar de ter o administrador, não vai deixar de ter o repórter, o jornalista. Mas a maneira como eles vão ter que trabalhar vai mudar completamente. E essa mudança constante e completa, inclusive na área de ensino, por exemplo, ensinar continuará relevante, o professor continuará tendo seu papel. Mas a maneira como ele vai ensinar vai sofrer um conjunto de mudanças por questões de perfil das pessoas, de tecnologia, de velocidade, de demanda. O que a gente tem que estar preparado é para se atualizar constantemente. E essa é a maior angústia que a gente tem quando a gente pensa no trabalho. Porque eu me preparo durante anos para uma atividade, quando eu saio da faculdade, essa atividade já está 5 anos atrasada. E eu tenho que correr muito para poder me manter atualizado. Então, nesse sentido, educação, aprendizado e trabalho tem que andar de mãos dadas o resto da vida. Infelizmente ou felizmente, nós não sabemos ainda quanto que isso vai custar, nós não poderemos parar de nos renovar, nós não poderemos parar de aprender, nós não poderemos parar de investir em aprender novas formas de fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Então, a grande angústia do mundo do trabalho hoje é que cada vez é menos previsível como o trabalho vai acontecer, apesar de saber que ele sempre vai existir. Então, os jovens e as pessoas têm que ser preparados para estar com a alma e a mente aberta para ter que reaprender o tempo todo. E isso é o que é mais importante, né? Mais importante do que ensinar um ofício é ensinar um jovem ou um trabalhador que já tem uma carreira construída a ficar disponível para reaprender, para recomeçar, para aprender a fazer coisas novas o tempo todo, porque o mercado vai exigir isso o tempo todo. É talvez a maior impacto que nós vamos experimentar nos próximos 50 anos. E todo mundo que acha que fez uma formação e que aquela formação será suficiente para o seu trabalho, está muito enganado. Não será. E com isso, todas as instituições ligadas à área de ensino vão ter que se adaptar também. Então a universidade vai ter que constantemente se adaptar a uma realidade de transformação. E não existe melhor lugar no mundo do que uma universidade que funcione bem para repensar como que eu lido com as novas relações de trabalho, com as novas tecnologias, com as novas formas de fazer as mesmas coisas que a gente faz desde que a gente existe como humanidade, né? Então, assim, as profissões não vão sumir, mas elas vão se transformar profundamente. E para isso a gente tem que ter o espírito livre, a mente aberta, para aprender a refazer as nossas profissões e reaprender a forma de fazer as coisas. Isso é muito importante. Se reinventar. Tem que se reinventar. A gente tem que estar disponível para sofrer da angústia natural que é se reinventar o tempo todo. Porque o ser humano, biologicamente, foi construído para conseguir construir a segurança. E mudar dá muita insegurança. Então nós vamos ter que aprender a não ter medo de mudar constantemente. Esse é o maior desafio para todos nós, né, no mundo profissional. Verdade. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora. Obrigado. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.